Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui reunidos mais uma noite para falar sobre algumas reflexões e hoje nós trouxemos o livro Coragem. É um tema bastante interessante. Eu espero que esse tema possa chegar de encontro àqueles que realmente necessitam, ou de forma direta, vocês que nos ouvem, nos assistem, ou então para algum parente, para alguém que vocês acham que esse tema viria assim de encontro, a fim de minimizar, né, as suas dores e melhorar a qualidade de convivência, de relações em vossas famílias, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, antes de iniciarmos, e pedir a sua bênção, a sua proteção, a sua inspiração, o seu amparo para todos nós, segundo as nossas necessidades, né? Então, tá. Olha, o capítulo que vamos falar desse tema coragem, desse livro Coragem, ele se intitula As Duas Tristezas. E ele é de Emmanuel, esse capítulo. E logo no começo, nós percebemos que Emmanuel vai falar que existem dois tipos de tristezas, né? Alguns sabem, conhecem, outros não. Mas vocês sabiam que existia dois tipos de tristeza? E como nós fazemos para distingui-la, né? E o que pensar, o que fazer quando ela nos visita. Então eu vou ler algumas coisinhas aqui, uns trechinhos dessa mensagem e nós vamos refletir sobre ele. Inicialmente, eu queria dizer que antes de iniciar sobre o ponto de vista da psicologia, a tristeza muitas vezes é encarada como um mal, uma fraqueza, que nós não deveríamos sentir. Uma questão cultural da sociedade, pais, filhos, que tentam muitas vezes impedir a tristeza diante da perda de um animal, né, do vô, da avó, e dizendo, não precisa ficar triste, tudo isso vai passar, mas por que você está triste? Não tem tanto motivo assim. Esquecemos que a tristeza é uma resposta natural, emocional, é uma resposta emocional natural, saudável, diante de uma perda, diante de uma dor, né? Perda entre aspas, se for, né, nossos entes queridos que nos deixaram na Terra, eles estão vivos em outro lugar, né, em outra dimensão, mas vamos entender que é uma resposta natural. Às vezes, por uma frustração, um aborrecimento, algo que aconteceu, ou então algo que não aconteceu conforme a nossa expectativa. Queríamos passar um concurso, queríamos que alguma coisa acontecesse, não aconteceu. Então ela sinaliza, às vezes, tristeza, que a gente precisa de um cuidado, da compaixão do outro para conosco, ou de nós para conosco mesmo, né? Autocompaixão. E daí a necessidade de nós refletirmos um pouco mais sobre isso. Então vamos ler o que Emmanuel traz para nós aqui, inicialmente. Ele diz assim, nesse primeiro parágrafo ele fala, assim a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima perante a sede de ascensão espiritual. Né? Falar sobre algumas coisas muito importantes. A primeira, que ele vai dizer um tipo de tristeza que é a construtiva. E essa tristeza, ela nos impulsiona para a vida superior, construindo algo de positivo em nossa vida. Então, algumas observações. Por exemplo, houve uma mudança de cargo no seu passado, na sua vida. Quantos de vocês, né, quantos de nós não ganhamos experiência, às vezes um ganho financeiro, uma promoção, por uma mudança que naquela ocasião achamos difícil. Quantas mudanças, né, de cidade, uniões às vezes, não muito bem aceitas, separações necessárias, que naquela época encaramos com uma tristeza muito grande, né, e aquela situação não trouxe uma renovação na nossa vida, né? Um reencontro afetivo, uma oportunidade diferente, né? E mesmo a tristeza dessa do cotidiano, né? Você escutou a tua mãe ou teu pai falar alguma coisa que, né, te feriu ali, te causou uma tristeza enorme. Mas quanto dessa tristeza não vai originar muitas vezes em força, que você vai falar, puxa, eu
eu vou conseguir. Eu agora vou mostrar para eles que eu posso e eu vou, né? Comigo aconteceu algumas situações desse tipo aí, né? Então, e assim mesmo, existem situações, por exemplo, a frustração do atleta que perde uma Olimpíada e ali ele tem que, na verdade, se superar aquela tristeza enorme, se verificar em força para ele ganhar a próxima medalha, a próxima batalha. E a gente viu isso nessas Olimpíadas, né? Atletas relacionando as derrotas do passado, né? Às vezes também um pai ou uma mãe que querem modificar e através do comportamento dos filhos, da reclamação de um filho, por exemplo, a tristeza de um filho, e chega, papai, você não fica comigo, você não me dá atenção, a esposa reclamando do marido, e aí aquela tristeza que você fica porque a esposa já não te espera mais, vai dormir, o filho também está sempre jogando, não olha mais para você, e aí, de repente, você fala assim, nossa, eu preciso mudar, né? Você fica triste, e essa tristeza serve como uma alavanca, né? Impulsionando para uma vida melhor. Então, Emmanuel diz assim, no outro parágrafo, existe uma outra tristeza, a tristeza destrutiva que traja de luto por dentro do coração todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo por onde passa. Olha só, tem pessoas que se deixam conduzir por esse tipo de tristeza, que é muito perigosa, a tristeza destrutiva. As pessoas às vezes perdem apetite, o sono, a vontade de viver, né? E vivem ali como se fosse um luto diário, como diz Emmanuel aqui, trajando-se de luto. Quer dizer, não é necessariamente que a pessoa perdeu um ente querido, mas porque uma situação, um conflito, uma vivência pessoal, ela se traja daquele luto ali, demora para sair, demora para entrar o ânimo, demora para entrar o otimismo, não abre janela, sempre janela fechada, casa fechada, não convida ninguém, não faz uma coisa, não manda mensagem para ninguém, vai se isolando, o rosto sempre fechado, né? Então, aí não deixa aquela tristeza passar, não deixa, né? Às vezes, e por onde passa, ali gera desânimo. E espalhando desânimo e pessimismo por onde passa, né? A esposa que não sorri para o marido toda vez que ele chega do trabalho, ela quer mostrar que ela está frustrada na relação, porque ainda não discutiram a relação. Às vezes estão convivendo dentro do mesmo teto, mas não estão se relacionando, que são duas coisas diferentes, né? Morar é uma coisa, conviver é um pouco melhor, né? E se relacionar é o ideal, né? Então, às vezes, a pessoa não está se relacionando com a esposa, com o marido, não está falando sobre si mesmo e não consegue falar, mas quando chega mostra aquela insatisfação, aquela frustração. Ela quer falar que o serviço da casa está bastante ocupada, que é estafante o serviço da casa, que, né, que a condição financeira está complicada. Tudo é diálogo, né, gente? Mas às vezes fica ali, osso fechado, aquela aparência, né? Então, o Emmanuel diz assim, observa-te a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra essa doença, contra a semelhante doença da alma. Então, já fala aqui, né? Para nos observar, que é essa saída, a autoobservação. Porque muitos que estão nos escutando, ou talvez vocês estejam já pensando em algum parente que esteja vivendo uma situação dessa. E estão vivendo essa situação que é uma doença, é uma tristeza destrutiva, que corrói, né? Então ele fala assim, te imunizes, ele observa para que te imunizes, quer dizer, para que vá contra, ganhar imunidade, quer dizer, né? De alguma forma, a mudar o estado de tristeza para um outro estado, né? Porque ele continua, toda vez que comentamos nossos problemas, exagerando-lhe o tamanho ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência, por exemplo. Então, passamos por momentos difíceis? Sim. Há um desencarne, passamos por momentos desafiantes? Sim. A nossa empresa, tive que fechar o meu comércio,
nessa época aí, mudar o meu emprego, uma época desafiante essa, né, pós-Covid. Então, quantos momentos, quantas pessoas não estão vivendo essa tristeza que nós estamos falando, porque está passando por um dos piores momentos da vida, momento difícil mesmo, desafiante, doença grave, perda pelo Covid, né? Então, mudança séria, teve que fechar o comércio, teve que fechar não sei o quê. Então, é difícil. Mas aí, às vezes, a pessoa exagera porque faz disso, né, uma situação catastrófica, pior do que já é. Né? Então, digamos, aumentando a dor, né? A dor, às vezes, é uma mãe, né? Que o filho está mudando, é uma situação difícil para ela. Está casando, vai morar lá no Japão, vai morar na Europa, é uma situação difícil. Mas a dor promovida por quem partiu, por quem vai se ausentar, a dor da ausência daquele afeto é um exercício de autossustentação. Porque se a vida está lhe impondo isso, é algo que nós precisamos passar. Então a gente precisa meditar sobre os valores que a gente precisa ganhar de nos autossustentar. E às vezes de não nos deixar levar pelo egoísmo. Né? O filho tem direito a casar, tem direito a mudar, tem direito a viver, buscar a vida própria. Mas aí tem muitas mães que, né, sentem dificuldade, ou pais que têm dificuldade de libertar a sua filha, ou então não quer se desfazer de um negócio que não anda bem, né? Sente muita tristeza com o fechamento daquele negócio. Então, muito bem, né? Claro que tem um período, mas vamos pensar saída, vamos para outra, né? Vamos pedir para Jesus força para sair para um outro momento. Então, Emmanuel diz assim, né? Então, sempre que tomamos o tempo alheio a fim de recordar o sofrimento do passado, ou coisas que a divina providência já mandou apagar em nosso benefício, com a esposa do tempo. Pois é, isso é uma situação porque tem pessoas que reclamam e têm recordações tristes por décadas. Né? Sogro e sogra, por exemplo, né? Que não deixam, já transcorreu tanto tempo e a pessoa nem pensou. Às vezes a pessoa pensa, nossa, faz 10 anos que eu não falo com meu pai. Nossa, faz 10 anos que eu não falo com tal pessoa. 10 anos que eu não falo com aquela minha irmã, com aquela minha cunhada, né? Então, olha, e aquele fato de 10 anos atrás, né, continua trouxe consequências desastrosas para a vida, né, da família. Ah, se ela for, eu não vou. Modifica tudo, todo mundo fica ali pisando em ovos, né? Então, quantos pais, filhos, por décadas não recebem nos lares os seus afetos por deslizes que já aconteceram lá atrás, né? A tua nora falou uma coisa que, né, às vezes, vamos dizer, né, você não quer esquecer, né? Um genro também, ou uma irmã, um irmão, e aí as pessoas ficam amargando aquilo, não perdoa, né? Às vezes a esposa não perdoa o marido por um deslize que ele cometeu lá no casamento, né? 20 anos atrás. E ela tá ali no lar, convivendo, corpos juntos, almas separadas, porque aquele acontecimento mudou toda a disposição íntima dela e ela não quer pôr o ponto final, né? Não quer pôr. Então, qualquer coisa que chegue, que ele vem pedindo carinho para ela, quer sair, quer marcar uma viagem para ir fazer o casamento, ela, não, eu não te perdoei ainda, viu? Já faz 20 anos, não te perdoei. Você lembra aquele dia, aquela noite? Então são situações que Emmanuel disse assim, olha, não tome o tempo alheio com recordações que a divina providência já mandou apagar com benefício do tempo. Né? Então são situações aí complicadas que a gente precisa pensar. Então, situações, tem outro que ele traz aqui que é muito interessante, que ele fala assim, em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar os preconceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência do semelhante. Né? E ele fala que é uma situação em que as relações, existe um tipo de tristeza destrutiva que é exaltada através dos preconceitos, digamos assim, que
uma exaltação, inclusive, do preconceito, uma dilatação, um preconceito que todos nós temos preconceitos, né? Alguns mais, outros menos, mas quantas famílias são destruídas por causa de um preconceito exaltado, um preconceito racial, né? Pais que preferem isolar-se dos filhos porque eles confessaram as relações homoafetivas. Olha, papai, eu quero te apresentar aqui meu noivo. O filho diz para o pai. E ele fala, olha, eu não aceito. Eu prefiro que manter você à distância, não aceito essa situação. E muda o contexto da família. Aquela família que veio para se relacionar, inclusive com aquele aspecto, dentro da doutrina espírita, a gente sabe muito bem, e a pessoa não enfrenta aquela situação que traria experiência muito grande de lidar com o seu próprio preconceito. Empresa, por exemplo, que no contrato, às vezes a pessoa tem uma experiência enorme, mas ela tem uma cor de pele que ali o dono da empresa não consegue trabalhar o seu preconceito. Aquele preconceito exaltado, às vezes, família que não aceita a miscigenação de raça, né? Então, o marido escolheu para casar com uma pessoa que é de uma outra religião, né? A minha noiva é testemunha de Jeová, ou a minha noiva é evangélica. Então, o espírita ou o evangélico que não aceita um casamento. Às vezes, a noiva, o noivo é muito bom, tem valores, mas, se não fosse aquela religião, seria perfeito. E aí separam mesmo, tem contendas, né? Então, às vezes, tem famílias que se separam nessa tristeza e vivem o amargor do isolamento, e ficam ali, né, toda vez pensando na familiar. Por que casou? Por que casou com essa pessoa? Por que casou com essa pessoa dessa raça, dessa cor? E aí, né, vamos dizer, de pais de cor diferentes, um é branco, o outro é negro, nasce a criança negra e a família, às vezes, não tem a aceitação que necessitaria ter, né? O que é a cor de uma pele, né, gente? Né? E, às vezes, mesmo a mãe, que desde pequeno já menospreza a afetividade do filho com relação, porque às vezes o melhor amiguinho dele é uma pessoa de uma outra raça, de um outro credo. E aí a mãe não aceita. Você vai convidar aquele menininho? Nossa, às vezes gera uma tristeza muito grande para a criança. É um trauma muito grande. Então, são lamentáveis esse tipo de tristeza, que seriam facilmente superadas se transpuséssemos aquele muro, aquela barreira que a gente coloca, né, em nossas vidas. Quantas famílias, né, seriam um tanto mais felizes se lidassem melhor com esse tipo de tristezas, né? E aqui ele fala também, e na generalidade dos casos em que nos pusemos a lamentar as dissidências e desacordos, contendas e mágoas, né, e nos afastando de nós mesmos, os melhores amigos. Pois é, quantas pessoas se tornam o muro das lamentações e vão se afastando dos amigos porque quando chega, ou está falando de si, está falando de suas doenças, está falando dos seus desconfortos, está falando dos seus conflitos, né? E muito bem, é natural, né? Mas aí, imagina que se tem um conflito porque se separou, generalizar, né? A esposa o traiu, mas ele generalizar, então não procurar um novo casamento e dizer assim, todas as mulheres, de alguma forma, numa hora ou outra, de alguma forma, vão nos trair. Tá? É uma generalização. E essa generalização muda vidas, muda o caminho, muda as escolhas, e gerando uma tristeza, um isolamento profundo. Né? Então, às vezes, uma relação que não deu certo, então, porque você ficou triste, nunca mais você vai buscar uma outra relação, né? Então, são coisas que precisam, né, serem pensadas, né? E essa situação ainda, né, o Emmanuel diz assim, estamos afastando de nós os melhores amigos,
através dessa amargura e ressentimento que vamos destilando com a palavra. Porque essa situação, às vezes, gera um isolamento. É uma postura pessoal que vai afastando familiar, amigos, que por cautela não podem tocar naquele assunto. Ah, não posso falar naquele assunto, porque se eu falar, a pessoa vai se irritar, vai gritar. Ah, também não pode, viu? Não pode falar nesse assunto, não pode falar naquele, né? Então aí muitas vezes as pessoas deixam de convidar tal e tal pessoa, porque aquela pessoa vai acabar com a alegria da festa, né? Não sabe separar uma coisa da outra. Então o ressentimento aí destila, né? Ressentimento político, ressentimento familiar, de relações, às vezes falta de dinheiro, falta isso, já destila aquele momento em todo lugar que vai, os assuntos são os mesmos e aí os familiares se ressentem. E muitas vezes, ele diz assim, naturalmente cautelosos, os nossos companheiros às vezes preferem distância a partilha interna daquelas aversões e frustrações, antagonismos e queixas, e, embora sempre generosos e leais, estejam claramente dispostos a nos apoiar na restauração da própria harmonia. Pois é, quem que gosta de, na verdade, né, ouvir, vamos dizer, as lamentações do outro, dessa forma exagerada? Então, às vezes, os amigos preferem, os companheiros preferem uma certa distância. Fala assim, porque quando eu chego perto daquela pessoa, ela logo vai falar mal de uma amiga minha. E eu, desculpa, eu não quero ouvir sobre isso, não quero compartilhar com isso, não quero falar. Então, aquela pessoa que toda vez que você convida um chá, o ambiente do chá, do churrasco, é só, digamos, entre algumas pessoas que tristemente vão fazer do churrasco um espetáculo de compartilhamento das mágoas ali. Ah, você viu? Você não viu meu cunhado, você não viu isso, você não viu aquilo. Chega no outro churrasco, a mesma coisa. Então, tem pessoas que têm um outro astral, têm um outro tipo de experiência, vão falar, viu, vou cautela, não vou lá na casa da pessoa, não. Né? Eu gosto muito dela, mas está difícil, porque ela está envolvida numa reclamação do marido sem fim, e ela culpa o marido, culpa isso, culpa aquilo. São situações, às vezes as pessoas querem, né? E esse é o caso de muitas pessoas, um comerciante, por exemplo, né? Que se agarra a um tipo de tristeza, uma certa dificuldade que está tendo, uma doença e tal, e em vez de atender os seus clientes, abrir as portas do comércio, né? E procurar receber com entusiasmo o seu cliente, não, o cliente chega ali, rosto contrito, fechado, né? Então, o comerciante não está notando que se ele tivesse um pouco de melhor bom ânimo, a venda aumentaria, né? E ele sairia da crise que ele mesmo diz que ele está, né? Interessante isso. E às vezes as pessoas querem ajudar, mas a pessoa não se ajuda, né? Então, no finalzinho, mais ao final, Emmanuel fala, compreendemos que ninguém estima a permanência num espinheiro e nem escolhe vinagre para brindar os laços diletos. Saibamos então fornecer bondade e paz, entusiasmo e otimismo aos que se aproximem de nós, porquanto não há quem não necessite de alguém para executar os deveres que a vida lhe preceitua. Então, quem é que gosta de ficar nessa situação de tristeza destrutiva? Às vezes a pessoa não notou, é uma dificuldade do espírito que não tem uma boa autopercepção de si mesmo. Então, nós que somos os ouvintes, precisamos nos revestir com uma cota de entusiasmo, de otimismo, para ouvir carinhosamente quem está nessa situação e, se somos nós, nos imbuir também de um pouco de otimismo e resguardar os outros desses infortúnios ocultos que nós estamos passando. Não é para que nós ajamos assim com dada hipocrisia ou com uma máscara. Não. Está falando que é para nós lidarmos com a tristeza, não reprimirmos. Mas existe um ponto que é um limite. É um limite, né, gente?
e a gente precisa observar se nós não estamos fomentando demais essa situação, deixando estender demais essa situação em nossa vida, né? Então, todos nós precisamos um dos outros. Então, essas experiências, às vezes, nos faz mudar radicalmente o nosso temperamento para melhor, quando nós nos pusermos a escutar e mesmo mudar, né, a nossa forma de pensar. Então, chegamos ao final com a última frase, o último parágrafo, que Emmanuel diz assim: para isso, nós precisamos, nós que sabemos rogar a Deus proteção e bênção, aprendamos a pedir, né, para que a divina providência nos conceda coragem para silenciar desapontamentos e lágrimas, de maneira a doar paz e alegria, segurança e consolo às pessoas, tanto quanto esperamos que esses benefícios dos outros venham em auxílio a nós mesmos. Não? Pois é, às vezes Emmanuel está dizendo assim: nossa, todo dia nós levantamos, rogamos amparo e proteção. Mas ele diz assim, aqui que nós precisamos pedir a essa providência a coragem para silenciar desapontamentos, lágrimas, né, e doar um pouco de alegria e segurança e consolo às pessoas, né, tanto quanto esperávamos que tivéssemos aquele benefício. Então, vem, né, o marido entristecido, né, vamos receber de uma forma diferente. Né? Não ele vem com o rosto fechado, você recebe com o rosto fechado também. Então, se eu estamos pedindo toda manhã bênção e proteção, que nós peçamos coragem, alegria. Né? É interessante. Então, às vezes, nós esperamos. André Luiz tem essa passagem que ele faz lá no 2º capítulo, um verdadeiro muro de lamentações, né? É sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre quando ele chega lá após o, né, momento de recuperação, ele faz assim, né, derrama, destila ali uma tristeza destrutiva. É um exemplo, inclusive, muito bom de tristeza destrutiva. O mentor escuta, né, com muita calma, com muita compaixão, e aí doando paz. A pergunta era só isso: você está melhorzinho, irmão? E ele faz aquela ladainha, né? E de repente, num dado momento, ele fala: olha, se você quer melhorar, né, peça bênção e proteção, mas peça coragem, né? E silencie os seus desapontamentos e lágrimas. Ele fala isso. Silencie as suas dores, porque dificilmente alguém vai sair desse contexto de uma tristeza destrutiva de dor falando todos os dias sobre o mesmo assunto. Né? Então, chegamos ao final. Então, nós trouxemos aqui algumas reflexões, algum conhecimento para vocês, né? E eu espero de coração que essas palavras possam vir de encontro às suas necessidades, à necessidade de alguém, né, que você sabe que está precisando. E eu queria só dizer, por fim, uma observação, né? Que tudo na vida tem a ver com a aceitação. Né? Então, nós pensarmos exatamente se é o momento de colocar um ponto final, através de tudo que nós ouvimos aqui. Porque o conhecimento é uma ferramenta, o convencimento é uma ferramenta melhor ainda, quando a gente se convence. Nossa, tudo que foi falado aqui é uma coisa boa para a minha vida. Né? Então, nós estamos convencidos. E agora, melhor vai ser ainda se a gente pegar esse material, partir do conhecimento, do convencimento e fazer uma transformação. Colocando talvez um ponto final numa relação que, vamos dizer, que precisa ser revista, né? Que precisa de uma reaproximação, um ponto final numa tristeza destrutiva ali, que todo dia está acontecendo e que já é a hora de chegar ao final. É preciso um esforço, né? Então, eu gostaria que essas minhas palavras, você fizesse dela um ganho de força, de vontade, para fazer um plano de caridade pessoal mesmo, né? Uma caridade pessoal para que tudo isso que nós estamos falando venha arredondar numa possibilidade de uma experiência espiritual transformadora,
interna real que venha mudar de postura. Por exemplo, uma postura do não isolamento, mas pelo menos de convivência, né? Porque existe o isolamento, a convivência no lar e existe a relação no lar, que são coisas, vamos dizer, com contextos diferentes, né? Porque convivência, ali, tá no quarto, um tá na sala, né? Agora, relação é uma coisa absolutamente diferente. Então, que essas nossas palavras possam trazer força para você tocar num assunto com o seu marido, com o seu filho, que você precisa estar lidando com essa tristeza e passar para um outro melhor, que melhore, né, a sua forma de convivência com as pessoas, né? Nos colocando ali inteiro naquela situação com o nosso sentimento. Às vezes tem até um momento difícil ali com ele, de lágrimas, com ela, com a sua nora, com o seu genro, mas aí que venha uma nova possibilidade, uma nova vida de relação. É o que eu espero de coração, tá bom? Então, fiquemos todos com Deus, uma paz muito grande a todos, que Deus nos abençoe. Que assim seja.